A paz do Senhor a todos os queridos, estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje está na revista Cruz de Cristo, a lição 9, a revelação de Deus. Texto básico, João capítulo 12, versículos 20 a 28. Os versículos 20 a 22 dizem: alguns gregos pediram para ver Jesus. Versículo 23, Jesus responde ao pedido: o Filho do Homem há de ser glorificado. Versículos 24 a 27, Jesus fala de sua glorificação, crucificação, morte e ressurreição. E o versículo 28, Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Deus exclama do céu: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Um texto maravilhoso para a nossa meditação nesta aula. Versículo-chave, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a revelação da glória de Deus. Alvo da lição: mostrar como a cruz de Cristo é a maior e melhor revelação da glória e do amor de Deus, e como ela responde às perguntas do homem por amor e justiça de Deus, neste mundo repleto de desamor e injustiça. Analisando essas imagens, nós vemos uma grande disparidade, um grande contraste social verificado hoje. Belas mansões, acesso à educação, lazer, festas, riquezas, de um lado, e de outro lado, condições subhumanas de existência, de emprego, abandono, pobreza. É uma injustiça. Isso é justo? Por que tem tanta disparidade? O que é necessário para mudar isso? A resposta está na cruz de Cristo. A justiça e o amor vêm da cruz de Cristo. A cruz, no primeiro momento, ela é considerada um instrumento de morte e de horror. Na ocasião, quem morria por morte de cruz era considerado maldito. Era uma morte vergonhosa, humilhante, uma morte de condenação. Por que então a cruz, como instrumento de horror e de morte, pode ser considerado um instrumento da glória, da justiça e do amor de Deus? A resposta é justamente porque, por meio da cruz, Deus fala ao mundo revelando de si mesmo sua glória, sua justiça, seu amor, sua sabedoria e poder. São os 4 tópicos que trataremos nesta lição. Primeiro, a cruz revela a glória de Deus. O significado do termo glória aparece no Novo Testamento, referindo-se à honra, fama, reputação, esplendor, fulgor, em vários textos. Por exemplo, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Jesus é a revelação da glória de Deus. No Antigo Testamento, a revelação da glória de Deus se dá por meio da natureza, Salmo 19, 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E também por meio da história de Israel, a nação redimida. Isaías 45. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto diz, referindo-se ao livramento prometido ao povo de Israel. No Testamento, a glória está totalmente associada à pessoa de Jesus Cristo. Em 3 situações, em 3 ocasiões distintas, Jesus se referiu à sua morte como hora de glorificação. Primeiro, em resposta ao pedido de alguns gregos, João 12, 23, que já lemos. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Segundo, assim que Judas deixou o cenáculo na ocasião da ceia com os discípulos. João 13, de 30 ao 32. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Terceiro, na oração sacerdotal, João 17, 1. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Vemos nessas passagens 2 fatos comuns. A presença do termo agora, ou ora, referindo-se à crucificação. E também a glorificação tanto do Pai quanto do Filho juntos.
Segundo, a cruz revela a justiça de Deus. Onde está a justiça de Deus nesse mundo injusto? Como que se processa, como que se mostra a justiça do mundo? Os ricos mais ricos, os pobres mais pobres, os ímpios prosperam, os inocentes sofrem. E um fato hoje recorrente, o mundo jaz no maligno. Impera o pecado, a iniquidade, a indiferença, o desamor, a injustiça, a violência, a corrupção. E a justiça de Deus se revela de dois modos complementares. Juízo final. Todas as coisas serão julgadas à luz da justiça de Deus. Os pecados acumulados serão tratados. Várias passagens da Bíblia que se referem a isso. Desequilíbrios da justiça serão totalmente corrigidos no juízo final. E também juízo decisivo na cruz. Mundo julgado com justiça por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Atos 17:31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão Jesus Cristo, que determinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. De maneira a cruz revela a justiça de Deus. Em Romanos 3:21-23, Paulo responde da seguinte forma: a justiça é de Deus. Dessa forma, não temos a nossa própria justiça, porque somos pecadores, não temos mérito para impor a nossa própria justiça. A justiça de Deus é sem lei. Ela não condena, ao contrário, ela justifica. A justiça de Deus, portanto, é um modo justo de Deus justificar o injusto. Em 1 Coríntios 1:30, Paulo também responde: Jesus Cristo tornou-se da parte de Deus justiça. Em Romanos 3:25-26, Deus propôs manifestar a justiça no seu sangue na cruz do Calvário, pela sua paciência para a remissão dos pecados cometidos no passado, está no verso 25, e no tempo presente, para ser ele mesmo justo e justificador dos que têm fé em Jesus, verso 26. Precisamos ter fé em Jesus, desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus. Não haveria outro caminho para Deus fazer isso, revelar a sua justiça. Não há sistema humano, portanto, de justiça que possa corrigir as distorções criadas pelo pecado. Somente a justiça de Deus. Terceiro, a cruz revela o amor de Deus. Nós vemos que há um paradoxo entre amor de Deus e tragédias pessoais, calamidades, fome, pobreza. Como podemos enxergar o amor de Deus? A declaração de Paulo a respeito do amor de Deus, em Romanos 5:8. Cristo morreu por nós. É uma evidência na cruz do amor de Deus. Um projeto maravilhoso do amor de Deus para as nossas vidas. Acontecimentos trágicos. Tratam-se de mistérios da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2:7. Porque já o mistério da injustiça e iniquidade opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. São coisas encobertas esses acontecimentos trágicos e pertencem a Deus, somente a Deus, que será manifestado em tempo oportuno. Em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. E isso não invalida o seu infinito amor. A confirmação de João a respeito do amor de Deus, 1 João 4:10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, para a remoção da culpa do pecado por meio de um sacrifício. Ele nos amou. Quarto, a cruz revela a sabedoria e o poder de Deus. Novamente, um outro paradoxo. Sabedoria do mundo versus sabedoria e poder de Deus. Em 1 Coríntios 1:22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. A mensagem da cruz de Cristo demonstra a sabedoria e poder de Deus. Para os judeus é escândalo e para os gregos é loucura, conforme 1 Coríntios 1:23. Para nós que somos salvos é o poder de Deus, 1 Coríntios 1:18. A mensagem da cruz
Portanto, ela não se altera. Para o apóstolo Paulo, por 3 razões. Primeiro, a mensagem da cruz é o centro da pregação apostólica. 1 Coríntios 1,17. A pregação do Evangelho não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então não é sabedoria humana, é sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5. A pregação do Evangelho apoiada em demonstração de espírito e de poder, para que a fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O mundo jamais conhecerá Deus pela sua própria sabedoria. Em 1 Coríntios 21, diz: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sabedoria de Deus, considerada loucura, mas é o que aprove a Deus para salvar os crentes. 1 Coríntios 1,19. Deus destrói a sabedoria dos sábios e aniquila a inteligência dos entendidos. Em João 14,6. Quem quiser conhecer a Deus tem que passar pela cruz. A passagem diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a sabedoria humana não leva ao conhecimento de Deus. A razão da crucificação de Cristo revela também a sabedoria e poder de Deus, a eficácia e eficiência da crucificação. Cristo ofereceu-se voluntariamente, uma vez, se demonstra suficiência para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha que maravilhoso, que amor, que projeto maravilhoso, que poder de Deus manifestado. 1 Coríntios 15, 54. Tragada foi a morte pela vitória, demonstrando aí, né, a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Então, resumindo esses 4 tópicos: glória, justiça, amor e poder. A glória é manifestada por meio da natureza e por meio da história de Israel, e principalmente por meio da morte de Jesus. A justiça revelada no juízo final. O amor sendo revelado a partir do momento que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. A sabedoria revelada, a sabedoria de Deus, não a humana, porque a humana não leva ao conhecimento de Deus. E o poder de Deus revelado, a morte foi vencida. Portanto, o plano de Deus de se revelar ao mundo é um plano perfeito, não tem falhas, é infalível, é suficiente. Na cruz ele revelou a sua glória. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. João 17:1. Revelou seu poder, a tragada foi a morte pela vitória. Cristo venceu. 1 Coríntios 15:54. Revelar o seu amor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Que amor é este? O amor insondável do Senhor. Revela a sua justiça, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Jesus Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17:31. E revela a sua sabedoria, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. 1 Coríntios 1:21. A sabedoria do homem ela é falha. Ela não leva ao conhecimento de Deus, somente a sabedoria do nosso Deus. A cruz ainda firme está. Aleluia, aleluia. Quem triunfa é só Jesus. Esse é um trecho de mim que fala justamente da importância da cruz de Cristo, desse mistério revelado a nós, pelo nosso Deus, esse projeto maravilhoso. Não significa que a cruz está lá no lugar, não. É a mensagem que ela traz de salvação e de redenção. Se quisermos, então, conhecer a Deus,
e o seu grande amor e poder, ou qualquer pessoa que queira conhecer a Deus, o seu grande poder e amor, precisa ir ao Calvário, precisa aceitar a mensagem da cruz. Terminamos aqui a nossa lição. Que o Senhor nosso Deus fale aos nossos corações e tenhamos fé. Vamos à cruz de Cristo para entender o grande amor, a glória, a justiça, a sabedoria e o poder do nosso Deus. Queridos, fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.